Olá, boa tarde aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu tenho sido assim solicitada com relação a uma pergunta que as pessoas me fazem com frequência, e essa pergunta diz respeito à questão da minha transição. E aí o que acontece? Resolvi gravar esse vídeo aqui para tentar facilitar o entendimento. Bom, então vamos lá. Toda transição, ela tem um início, um meio e um fim. E a questão da transição passa por aspectos psicológicos, aspectos químicos e aspectos eventuais de cirurgia, ou não. Como eu disse inicialmente, não há nenhuma necessidade de cirurgia para alguém que se identifique como uma mulher trans ou travesti. O simples fato dessa identificação, desse reconhecimento de si mesma, do reconhecimento da sua própria identidade de gênero, é suficiente para esclarecer, inclusive facilitar a questão do tratamento direto com essa pessoa. Ou seja, pronome feminino, ela, e o tratamento senhora, senhorita, menina, garota, não sei. Então isso é importante. Mas dentro do processo, a primeira etapa que existe, o primeiro passo que se dá, é exatamente você se reconhecer, se identificar. Bom, feito isso, eu costumo até brincar, né? Que assim, nós, mulheres trans, travestis, quando nos reconhecemos e nos identificamos, não temos nenhum tipo de dúvida com relação ao nosso gênero feminino. Em hipótese alguma, para nós é totalmente, 100% nítido, claro, transparente. Mas, o que eu até faço esse tom de brincar, porque eu tenho bom humor, né? A vida tem que ter bom humor, né? E eu acho engraçado porque quando eu não tinha nenhum tipo de dúvida, e assim, com relação à minha própria existência, isso é uma coisa importante. Você, no decorrer da tua vida, desde que nasce até o último dia, você é uma pessoa trans, uma mulher trans, travesti. Você tem sinais disso, da forma como você reage quando está na fase de infantil, na fase da adolescência, a fase mais adulta, inclusive na idade madura, claro. Então você já tem isso muito esclarecido dentro de você. E é evidente que existem outros fatores que interferem nessa questão do processo da transição. Fatores culturais, sociais, familiares, pessoais, inúmeros. Mas, essencialmente, o processo de transição passa por esse aspecto, identificar-se como uma pessoa, uma mulher trans, travesti, ir até a presença de um psicólogo ou psiquiatra, fazer uma consulta, né? De tal maneira que não seja apenas você que tenha essa convicção, mas você tenha também uma informação científica sobre isso. E a maioria dos casos carece totalmente de informação, as pessoas não têm informação, porque é um assunto que não é tratado, porque é um assunto que não é sequer respeitado, quanto mais considerado. Então, assim, é importante esse primeiro contato com um psiquiatra, psicólogo, e até vou comentar como é que foi o meu primeiro contato com a minha psiquiatra, já faz vários anos para trás, né? Aí eu cheguei para ela e falei o seguinte, olha, eu não tenho dúvida de que eu sou uma mulher trans, mas, para confirmar, entre aspas, né, vale melhor duas opiniões, né? A minha, que sou, e a sua, que é psiquiatra, né? E eu acho isso muito engraçado, porque para as pessoas que não vivem essa realidade, elas não entendem nem a graça disso que eu estou falando, né? Mas para quem é trans, travesti, entende e ri bastante. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a psiquiatra. Então,
identificação própria, reconhecimento, ida a um psicólogo ou psicóloga, psiquiatra, enfim, ter essa conversa inicial. E o passo seguinte é a questão da chamada hormonização. Hormonização, eu chamo esse termo para desvincular qualquer tipo de conotação, de mal entendimento quando se fala terapia hormonal, né? Então, também acho incorreto para as mulheres cis, estou na menopausa, vou fazer uma terapia, como se houvesse algum defeito, alguma invalidade na realidade da pessoa, ou mesmo como se fosse uma doença. Não é nada disso. O processo da menopausa é normal, faz parte da existência das mulheres. E no que se refere à questão da hormonização, o que acontece? Então, faz a hormonização. Se a transição é meio do meio masculino para feminino, ou meio do meio feminino para masculino, são duas abordagens diferentes, mas é a mesma questão que vai envolver hormonização. Então, acompanhamento inicial, reconhecimento de si, identificação a si mesma, acompanhamento por um psicólogo, psiquiatra e acompanhamento por uma endocrinologista ou um endocrinologista, aonde você vai fazer todo o acompanhamento de hormônios. Mas não é assim, tomar um hormônio e já vai tomando porque ouviu alguém falar, porque alguém sabe que disse. Tem que ter muito cuidado com a saúde é importantíssima. Então tem que ter uma série de exames. Quando eu fui iniciar o meu tratamento hormonal com a doutora Tayane, que é especializada e especialista em pessoas trans, aqui de Porto Alegre, do Hospital das Clínicas, uma pessoa fantástica. Ela está aí no meu Instagram, quem quiser depois contatar. Vai ser uma enorme experiência, um aprendizado incrível com ela. E aí o que acontece? Essa questão da hormonização, você tem que fazer uma bateria de exames. Não é só, então vou te dar tantos comprimidos, deste, daquele. Não. Essencialmente, a hormonização pressupõe um bloqueador de testosterona e não é estrogênio, me foge o nome agora. Normalmente a primogina, que é um anticoncepcional que contém os hormônios femininos. Isso para a mulher trans, travesti. No caso do homem trans, já é tão somente a testosterona que faz um trabalho fantástico. Melhora tudo. Inclusive o número de possibilidades cirúrgicas para homem trans praticamente se restringe a mastectomia. É um nome diferente aí. Mas, no caso de nós, mulheres trans travestis, não. Já envolve esse tratamento, que eu nem gosto de falar tratamento, né? É tão vulgar esse termo, mas essa hormonização, ela envolve um aspecto de ter um bloqueador da testosterona e um anticoncepcional junto, né? Enfim. Depende muito da orientação da sua endocrinologista, que vai avaliar todos os seus exames, porque uma coisa importante a ser dito, transição segura, é com saúde, saudável, onde você vai vivenciar a tua vida como mulher trans, como travesti no gênero feminino, com qualidade de vida, com saúde. Isso implica em você seguir orientações médicas, né? Isso é importante, tá, a gente falar. E aí qual o período desse tratamento, entre aspas, dessa hormonização específica nas mulheres trans, travestis? O tempo, varia muito, mas a partir do primeiro mês você já sente mudanças até na forma de pensar. A sua mente muda, a sua forma de ver o exterior, as outras pessoas mudam. Então, você fica mais sensível, fica mais chorona, etc. e tal, que são as características desse tipo de hormonização. Em contrapartida, a pele fica linda, tudo melhora, tudo melhora. Eu costumo dizer que, além da minha alegria
de manifestar e expressar com o meu corpo a minha essência feminina, na verdade eu ganhei um novo corpo com essa hormonização. Qualidade de pele, unhas, redução de pelos, tudo isso faz parte de uma hormonização, tá? Tanto no caso do homem trans é o inverso, né? Aumento, crescimento de pelos, etc. e tal, que são as características secundárias dos seres humanos. Bom, chegamos na etapa dessa hormonização. Aí o que acontece? Você já está se hormonizando, você está tendo o seu broto mamário começa a desenvolver, o teu corpo redistribui a gordura corporal, ela vai para a região do quadril, das coxas, enfim, o tratamento, eu detesto essa palavra, não sei porque eu repito. Essa hormonização, ela só tem essa capacidade de permitir, né, você manifestar a sua essência e com muita feminilidade, tá? Bom, e aí, e o resto? Como é o restante desse processo? O restante do processo vai depender da tua disforia, do teu grau de disforia. Lembrando que disforia não é privilégio de pessoas trans, de homens trans, de mulheres trans, travestis, não. Pessoas cis têm disforias, às vezes em graus muito mais elevados do que pessoas trans, travestis. Exemplo fácil, a coisa mais comum que existe é a mulher cis ter uma certa disforia, uma certa insatisfação, um certo mal-estar com os seus seios, e aí ela quer melhorar a autoestima, e ela vai e faz uma cirurgia. Então, essas questões pós-hormonização que envolve procedimentos cirúrgicos, não é a maioria das mulheres trans travestis que vão fazer, que vão se submeter, e jamais deixarão de ser mulheres trans travestis por causa de cirurgia. Por isso que é inconveniente você chegar para as pessoas, para as mulheres trans travestis, e perguntar, você é operada? Isso aí realmente é uma coisa muito horrível, sem contar o pronome incorreto, etc. E por que é horrível? É porque você está quase que desqualificando a pessoa na prática, se ela fez ou não fez, deixou de fazer ou não deixou de fazer uma cirurgia. E quando você fala de cirurgia, isso é tão pequeno, mas tão pequeno, porque o ser humano é muito maior. O ser humano é um todo, é como se você não tem a capacidade de enxergar o conjunto, não tem a capacidade de enxergar o todo. E aí tu fica limitado nesse pensamento equivocado e até transfóbico da questão cirúrgica. Ninguém deixa de ser o que é por causa de qualquer cirurgia, ou ninguém vai ser o que não é, ou qualquer coisa que o valha, qualquer interpretação absurda que existe por aí. Faz sentido, não faz sentido. Então, assim, primeiro, você não vai chegar para nem para uma pessoa próxima de você, da família. Aí, tu fez cirurgia, pôs prótese mamária? Olha, observa, valoriza, elogia, mas não fica fazendo pergunta idiota. São perguntas idiotas. Além de, no caso das mulheres trans travestis, ser também transfóbica, né? É isso que precisa ficar atenta. Sim, aí vamos supor que a pessoa, dentro desse processo, né, que inicia na infância e vai até o restante da vida, poderá ou não fazer procedimentos cirúrgicos. Quais procedimentos cirúrgicos podem ser feitos? Eu até expliquei num outro vídeo, mas vamos lá. Procedimentos faciais, corporais e um que eu não falei ainda, que envolve a questão da voz. Sobre a questão da voz, é um assunto muito mais extenso, né? Que eu falo no outro vídeo, pode ser? Vai ficar longo demais. Então, finalizando aqui e dando o contexto deste vídeo. Processo. Como é o processo, como foi o meu, como é de todas as mulheres trans travestis, processo de transição segura, com acompanhamento médico, tanto a nível de médico profissionais de saúde mental, profissionais de saúde física, endocrinologista, enfim, uma equipe praticamente multidisciplinar que vai te ajudar nessa fase sua, minha, nossa,
das pessoas que já são, das que virão e serão, porque você é a única pessoa responsável para se entender com a sua criança interior, né? E essa criança interior é a tua essência. Então, você que sabe o que faz com essa criança. Se você vai sufocá-la, se você vai amá-la, se você vai permitir que ela se manifeste ou não. Tá bom? Acho que tá bom aqui para não ficar muito extenso. Até breve, daqui a pouquinho eu volto respondendo outras perguntas que têm sido recorrentes e importantes para as pessoas que as fazem, é claro. Tá? Espero ter contribuído com relação a essa questão do processo de uma transição segura. Tá? Tchau!